vocês que acompanham a Notícia Pro Trabalho, e o programa Comunicação Aberta de hoje ele é muito especial. Ele está sendo feito diretamente aqui do Banco do Brasil, logo após a posse do nosso amigo, para quem já acompanha o nosso trabalho, né, Wellington? Isso mesmo. O nosso amigo Douglas Carvalho, que é presidente da PABB. Parabéns pela posse, Obrigado, amigo! Regina. Eu que agradeço a sua presença, a presença da sua equipe. Um prazer imenso recebê-la, tê-la na minha posse. E, Wellington, o que a gente chamou a atenção no discurso do Douglas que a gente pode já perguntar para ele, que você ficou curioso e ficou lá me cutucando querendo saber mais? Bom, primeiro, que eu gostaria de saber que eu não conhecia, né? Sim. Confesso que eu não conhecia a PABB. Ela atende, as pessoas que ela atende são exclusivamente são filhos de funcionários do banco, ou ela também tem um trabalho assim, para a sociedade mesmo, para a comunidade? Inicialmente, ela foi constituída para atender os filhos de funcionários, já há 31 anos atrás, quando ela foi fundada. Mas com o decorrer do tempo, nós fomos abrindo nossas portas para a sociedade. E hoje, mais de 95% que nós fazemos é para a comunidade, não é para os funcionários do Banco do Brasil. Uau! Muito bom. Uma coisa legal também para destacar, que nós não somos especializados em nenhuma deficiência, né? Então atendemos todas as pessoas, todas as deficiências, todas as famílias, né? Nós dizemos que nós somos especialistas em pessoas e não em deficiência. Isso é uma das nossas marcas principais. E Douglas, eu comentei com o Wellington, e talvez o nosso público também ainda não saiba, que originalmente, quando a PABB nasceu, ela trabalha muito a questão do esporte. E aí eu queria que você explicasse de que maneira o esporte também auxiliou na inclusão dos profissionais, das pessoas que são deficientes e também são profissionais, ou seja, atuam no mercado de trabalho, com o resto do público que teoricamente não tem deficiência. Né? De que maneira o esporte foi uma ferramenta que a PABB utilizou nesse sentido da inclusão? O esporte em si ele tem um potencial transformador da vida de qualquer pessoa, né? E quando o esporte está presente na vida da pessoa com deficiência, esse poder de transformação ele é potencializado, né? Então nós descobrimos isso, até mesmo olhando as experiências fora do país, em alguns países como os Estados Unidos e a França, que já tem isso um pouco mais avançado, a gente acabou incorporando, trazendo essa prática esportiva para a gente, né? Então hoje nós temos alguns pilares de atuação, o esporte é um deles. Cabe registrar também que a gente tem uma parceria nacional com a Special Olympics Internacional. A Special Olympics, um pouco diferente da Paralimpíada, ela foca em pessoas com deficiência intelectual. Enquanto a Paralimpíada é mais esporte competitivo, índice, o nosso é mais a participação. E a gente acreditou e acredita, né, e vemos isso diariamente, o potencial transformador do esporte na vida das pessoas com deficiência. Mas nós não atuamos só no esporte, né? Então, temos vários pilares. Temos esporte, tem um trabalho de assistência social muito grande, de atenção às famílias, de apoio de ações de empregabilidade. Temos um trabalho também intenso que a gente chama de advocacy, que é a defesa do direito das pessoas com deficiência e das suas famílias. Olha, esse aí eu não conhecia, vai ter que voltar um dia só para falar sobre esse lá nos estúdios. Vai ser um prazer. Então nós participamos de quase 60 conselhos municipais, estaduais, também temos uma cadeira no CONAD, Conselho Nacional da Pessoa com Deficiência. Então é um trabalho muito grande que nós fazemos na formulação de políticas públicas, no acompanhamento da execução dessas políticas, um trabalho grandioso do qual a gente se orgulha muito. Parabéns! O Wellington te atendeu aí em termos de questões, ou tem mais questão aí que você queria falar já? Não, tem várias, né? Bem interessante, quer dizer que hoje, né, é uma associação, um instituto? O que é uma associação filantrópica, sem fins lucrativos. E ela extravasou as fronteiras do banco. Com hoje, certeza, isso. Né? E atende comunidade inúmeras, assim, vocês têm assim, em mente quantas pessoas são atendidas? Olha, hoje nós temos doadores, nós chamamos de mantenedores aliados, por volta de 10 mil pessoas. Nós atendemos por volta de entre 6 e 7 mil assistidos. Nós temos 6 ou 7 mil pessoas, né, passam pelos nossos programas, nos 14 estados ao longo do ano. Em termos de atendimento, nós fazemos mais de 130 mil atendimentos por ano. E foi bacana você tocar nesse assunto, que foi uma coisa que chamou nossa atenção no discurso do Douglas, né, Wellington? Sim. Você fala ali, é o seu segundo ano de gestão
O seu segundo mandato, que é. cada mandato tem 2 São 2 anos. anos, justamente. E você falou que houve um recorde de assistência às pessoas? Justamente, nós conseguimos ampliar o número de assistidos. Isso Você lembra deixa de quantos muito porcentos aí, para falar pra gente? pelo menos uns 10% nesses últimos 2 anos. 10%. Número significativo. E outra coisa que a gente ficou curioso, que a gente quer expandir para as outras entidades, né, Wellington? Wellington, vamos fazer posição de braço cruzado, de como que ele faz isso? Como você? Como você conseguiu fazer assistencialismo com autossustentável? Como você conseguiu sustentabilidade? É um trabalho imenso. Eu e ele ficamos assim, você falou em sustentabilidade, os dois já cruza os braços aí, Wellington. De admiração ou de espanto? De admiração e espanto, porque é difícil isso no nosso país, uma temos- entidade ser sustentável. A gente preza muito pela sustentabilidade, né? A gente até fala em termos de gestão de risco, né? Trazer alguns conceitos do mundo corporativo para a gestão da entidade, né? Conceitos do mundo corporativo para entidades sociais. Por que não? A administração tem que ser correta, independente se o trabalho é social ou se o trabalho é um trabalho empresarial. Justamente. E como a gente conseguiu a nossa sustentabilidade? A gente tem várias fontes de financiamento, né? Além desses 10 mil funcionários, colegas que contribuem regularmente conosco, nós participamos de editais públicos, editais privados, nós inscrevemos em lei de incentivo. A gente tem algumas parcerias com a universidade que nos ajuda a executar alguns programas, ou seja, a gente tem hoje tranquilamente mais de 10 fontes de recursos, né? Então isso a gente consegue equilibrar as nossas finanças com essas várias fontes. Não temos uma única, né? Então isso é importante. Isso também não foi conquistado, feito de um dia para o outro, né? Foi feito ao longo de muito tempo. Entendi. E Ed, como é que a gente está de tempo? Dá para poder seguir? Então eu vou aproveitar e vou pedir licença para falar para eles sobre uma novidade. Claro. Hoje, Douglas, eu não te contei ainda, mas a gente está separando um pouco o trabalho social da notícia, que a gente já faz enquanto comunicólogo, porque às vezes as pessoas acham que a notícia vende produtos de inclusão, que ganha dinheiro com inclusão. Não que exista nada de errado nisso, mas não é a missão da notícia. A notícia faz só a parte de comunicação. Então, para separar bem, a gente aceitou um convite. Eu acabei de me formar educadora financeira pela DISOP. Nosso beijo ao mentor Reinaldo Domingos. Legal. E aceitamos o convite de, como embaixadora da inclusão, Sim. através da informação dessa rede do bem que a gente formou, com pessoas com deficiências e com amigos da pessoa com deficiências, com profissionais que atuam ajudando na inclusão de pessoas com deficiência. Eu recebi um desafio do meu mentor de educação financeira, Reinaldo Domingos. Eu acabei de me formar pela metodologia de SOP como educadora financeira, enquanto embaixadora, né, dessa questão da comunicação inclusiva, levar informações, e eu conto com você, convite feito no ar, para educadores financeiros de todo o país, de que existe aí um mercado. Não para você fazer assistencialismo, existe um mercado que está sendo desprezado e que não é atendido quando o assunto é educação financeira. Entre outros assuntos, mas no nosso nicho de mercado, educação financeira. E através da informação a gente quer não só instigá-los a garfar esse mercado, mas também a como atender a pessoa com deficiência. Não só a pessoa com deficiência, mas as famílias. De que maneira você acredita que é importante a educação financeira na hora de incluir a pessoa com deficiência? Regina, nós somos bancários, né? Então essa parte da educação financeira está no nosso DNA, né? Então a gente entende, está tá na veia, tá no sangue, né, Wellington? Tá no sangue essa questão da importância da educação financeira. 26 anos de Banco do Brasil, eu sei da importância. Eu falo que tanto os sucessos e fracassos das pessoas passam pelo banco, né? Não pelo Banco do Brasil, todos os bancos, né? E eu percebi ao longo desses 26 anos aí o quanto a educação financeira é importante para as pessoas, o quanto isso pode levar ao sucesso, ao fracasso. E o quanto isso faz um malefício, né? A ignorância, a falta de conhecimento na educação financeira tem levado muitas famílias e até mesmo muitas empresas ao fracasso, infelizmente. A falência, né? A falência. Literalmente a falência, porque daí começa a brigar por causa do dinheiro, os pais se separam. Ou as pessoas não entendem, não conseguem, eu digo assim, um mapa mental, talvez não seja preparado para lidar com o dinheiro. Muitas vezes as pessoas acham que o dinheiro é uma coisa ruim. Pelo contrário. Claro que a gente não endeusa o dinheiro, né? A gente não tem dinheiro como Deus, mas ele tem a sua importância, a sua relevância, a gente tem que entender e aprender como lidar
com esse elemento importantíssimo na nossa sociedade. E para as pessoas com deficiência também isso é muito importante também. A gente tem aprendido ao longo do tempo também que muitas vezes a sociedade vinculou a pessoa com deficiência, uma família que tem um filho com deficiência, uma pessoa de baixa renda. Isso não é verdade, né? Não é verdade, né? Porque a maioria das deficiências, ela não escolhe partido, não escolhe raça, não escolhe condição social. Religião, nada? Nada, né? Então é aí uma coisa importante para frisar para os educadores financeiros e para os profissionais de todas as atividades. De vez em quando vocês vão ver o Douglas olhar assim ao redor. Eu vou pedir para que o Ed possa mostrar o seu filho? Pode. O Ed vai mostrar aonde surgiu a paixão do Douglas pela pessoa com deficiência, né? Quantos anos ele tem? O Heitor tem 8 anos. O Heitor tem 8 anos. Outro filho, o Henry, de 13 anos. O Heitor sofre de... O Heitor tem uma síndrome de Down. Não é sofrer que a gente diz, né? Não. Ele nasceu diferente, né? Ele tem síndrome de Down. E normal é ser feliz. É o nosso slogan, né? Isso não me lembro quando a associação estabeleceu esse slogan, mas foi muito feliz a pessoa que fez isso, né? Foi uma felicidade muito grande e a gente prega viver, né? De uma forma feliz, entender que todo mundo, né, com deficiência ou sem deficiência, tem um espírito, tem uma alma ali atrás e que a gente deve buscar a nossa felicidade, a nossa medida da nossa felicidade. E literalmente os seus olhos estão atentos ali aos movimentos do Douglas, mas a gente percebe o Heitor, mas a gente percebe a felicidade com certeza. que você tem em ter esse seu filho. Com certeza, é um orgulho, uma felicidade, é um tesouro nosso, né? Ele nunca pesou, a gente nunca vimos o Heitor como um problema pra gente, ou nunca foi motivo talvez de desespero, de insatisfação ou de infelicidade. Pelo contrário, a nossa alegria é um filho como o outro, que dá muita Porque alegria. o normal é ser feliz. Você queria ser pai, né? Você não queria ter um filho para atender a sociedade. Você queria ser pai. A gente tem a nossa missão de pai. E pai. você se realiza dessa forma com ele. A nossa missão de pai a gente vai cumprir com o Heitor ou com o Henry, o Heitor tem deficiência, o Henry não tem deficiência, a gente vai cumprir com qualquer um deles. O que te surpreendeu dentro da PABB quando você já pegou pessoas? Porque a entidade já tem quantos anos mesmo? 31. Estamos indo para o 32º aniversário. 32º aniversário em breve, Wellington. Vai ser em agosto. História, né? Uma história. Então você já pegou aqui pessoas que têm a mesma questão que o seu filho. Sim. E que estão aí provando que o normal é ser feliz. Como foi essa experiência para você? Muito gratificante poder servir a PABB, poder servir essa causa, trabalhar para que as pessoas possam buscar a sua medida de felicidade, possam exercer a sua cidadania, ocupar seu espaço na sociedade, ter acesso a todos os produtos e serviços, entendeu? Que infelizmente o Brasil, não digo o mundo, mas o Brasil tem uma história muito ruim quando o assunto é a inclusão da pessoa com deficiência. A gente está atrasado em tudo, isso é mais um reflexo, né, das coisas que a gente está atrasado, né? A gente tem que também de algum modo reconhecer, né, fazer justiça que nos últimos anos, talvez nas últimas décadas, teve um avanço muito significativo. Nos últimos 10 anos teve um salto, sim, né? Mas em detrimento de tudo que a gente ainda precisa fazer no nosso país, porque se fosse só a questão da pessoa com deficiência era uma coisa, mas é muita coisa no nosso país para fazer, né? Mas a gente está acreditando e vai... E a gente junto está fazendo. O Wellington, tem pergunta ainda? Uma outra curiosidade assim, sobre a associação, ela é totalmente independente do banco ou o banco tem algum tipo de... O banco nos apoia. De influência? O banco nos apoia, o banco cede espaço para a gente exercer as nossas atividades, para a gente... os nossos escritórios ficam nas dependências do banco, então, mas assim, por uma força legal o banco não pode colocar dinheiro. O banco cede espaço, dá um apoio de estrutura. E nas políticas mas financeiramente não. Nas políticas assim de inclusão do banco mesmo, da instituição, qual é a participação que a PABB tem nisso? Vocês têm algum tipo de aconselhamento? Sim, o banco sempre, a PABB funciona como assim a voz do banco quando o assunto é inclusão, é a pessoa com deficiência. Como se fizesse parte do conselho do banco. Sim, com certeza, justamente. Todas as políticas de RH são voltadas para a pessoa com deficiência, a PABB tem uma participação bastante ativa. Quando tem alguma ação que o banco vai fazer para a sociedade como um todo, voltada à pessoa com deficiência, a PABB sempre está liderando, está sempre presente. Deixa o Heitor à vontade, o Heitor está dando uns toques no teclado, deixa o Heitor à vontade, porque é bem para as pessoas sentirem que
É assim. Essa aí, é isso aí. É, sim, e por que não? E vamos ser alegres, isso não prejudica a informação de maneira nenhuma. Com certeza. E Douglas, qual vai ser o seu principal desafio para essa próxima gestão? O que você está pensando, que você tem em mente, que você ainda não compartilhou com o público da notícia? Temos bastante coisa. Primeiro, dar continuidade aos programas que nós temos, né? Isso é importante. No último ano, nós tomamos a iniciativa de escrever projetos para buscar recursos através de lei de incentivo. Nós tivemos algum êxito, né? Mas tem espaço muito grande para a gente avançar. Nesse ano, agora 2019, a gente tem que executar alguns projetos que nós conseguimos captar recursos, mas a gente tem uma missão muito grande de aproveitar todo esse potencial que existe das entidades, de escreverem projetos PRONAS, que é vinculado ao Ministério da Saúde, ou Lei de Incentivo do Esporte, temos FIA, FUNCAD. Nós já participamos, mas já participávamos no passado, mas ano passado nós intensificamos, fomos muito exitosos, né? Então a gente acredita que é um caminho muito grande. E o trabalho do dia a dia da PABB é muito intenso, muito denso. Nós estamos presentes em 14 estados, né? Estamos do Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul. Isso nos exige uma dedicação muito grande. O dia a dia é bastante pesado, a gente também tem que se dedicar muito a isso. E a gente também, dentro do nosso colégio diretor, a gente está já planejando, estruturando uma reorganização administrativa, né, para incorporar novas tecnologias, para nos tornarmos mais eficazes no que nós fazemos. Então, tá bom. Douglas e Wellington, o que vocês acreditam, né, que a gente pode, dentro da questão da educação financeira, fazer de diferente para que alcance o maior número possível de pessoas com e sem deficiência, mas desse nosso universo da inclusão? O que vocês dois acreditam? Essa pergunta já fica para o comentarista também. O que vocês acreditam serem importante? A informação, como a notícia fala, seria a principal bandeira nossa? Falta informação? Vocês acham que falta informação? Não, informação não falta não. Acho que agora com o advento da tecnologia, da informática, da internet, banda larga e tal, as informações estão disponíveis, né? É garantir que as pessoas acessem, né? Tem ações para que essas informações cheguem de uma forma assim bem direta, que seja direcionada às pessoas, né? Assim, informação não falta, conteúdo também não falta. Falta garantir acesso a essas informações de uma forma estruturada e mais do que isso, né? Falta talvez incentivo, ações para que essa informação seja transformada em conhecimento e o conhecimento seja transformado em ações. Em ações práticas, né? Práticas, né? Não só para inglês ver, que é o que tem muito no nosso país. Wellington, e você acredita que seja necessária alguma coisa diferenciada para essa inclusão efetivamente acontecer? Não, eu acho que é quando o isso assunto é mesmo. educação financeira, né, principalmente. O acesso hoje ele existe, é bem mais facilitado, né? Hoje existem os meios, então o que precisa assim, é ser apresentada a essas pessoas, sabe? Essa oportunidade, essa possibilidade que muitas vezes elas desconhecem. Até sabem que existe informação, mas elas acham que não é para elas, entendeu? Isso não só para as pessoas com deficiência, né, mas para o geral. As pessoas elas têm essa dificuldade de achar, não, né, isso é coisa para quem tem dinheiro, não tenho, né? E aí falta. Então esse é um trabalho importante de ser feito, a simples apresentação. Uma vez que ela apresentou e entendeu, aí fica fácil dela própria buscar conhecimento, né? Uma coisa puxa a outra. Além da internet, você acredita que essa coisa mais presencial, mais corporal seja importante? Por exemplo, a gente promover palestras onde tenham educadores financeiros já interagindo com esse público para verem qual a reação, o potencial? Sim, vou fazer aquela metodologia FASAP, fazendo e aprendendo, tem workshops, o que as pessoas podem colocar na prática. Eu acho que palestra por si só, levar a informação, talvez eu confesso que não acredito muito, mas algum outro tipo de... Um workshop mais dinâmico. Mais dinâmicas, talvez seja... Talvez prática mesmo. Eu acredito que seja muito mais assertivo. Com certeza. Tanto para os pais, quanto as pessoas que já circulam apoiando o meio, quanto para a pessoa com deficiência. Qual vai ser o principal desafio para a pessoa com deficiência ela ter acesso ao conteúdo? Vai ser a questão da audiodescrição, a questão da Libras, então, Regina, a questão cultural? Eu falo assim, a deficiência vai de A a Z, né? Então você tem a pessoa que é somente deficiente físico, que não tem nenhuma dificuldade, mas tem os deficientes sensoriais, como os auditivos, ou os deficientes visuais. Então isso tem que ter um material de uma forma assim preparada, estruturada, adaptado, né?
tem os deficientes intelectuais, que nós sabemos que muitas vezes eles precisam de um tutor, precisam de alguém para poder conduzir suas finanças, que eles não vão ter condições, né? Isso não dá para dizer, ó, tem uma receita de bolo. A gente vai ter que pesquisar gente... bastante para a gente poder chegar a uma coisa em transformação constante, né? Quando a gente trata de deficiência, não tem uma receita que vai aplicar para todos. Né? Isso é importante saber, né, Douglas? Não tem receita de bolo. Já estamos chegando ao final do programa. Quer deixar uma mensagem quando o assunto é educação financeira, Wellington? Não, posso deixar com o convidado, que é mais autoridade melhor para isso. Não somos autoridade não, a gente tem experiência, né? Certamente o nosso trabalho no Banco do Brasil ajuda bastante, né? E agora a gente vai casar aí com essa ideia da Comissão de Diversidade e Inclusão da BFIM. Estamos à disposição. Eu, particularmente, sou muito fã do seu trabalho, admiro muito você. Recíproca! Estamos à disposição, espero poder contribuir com a sua comissão e com a formação. A formação dos educadores, né? para esse diferencial de mercado, para serem diferentes no mercado, para fazerem a diferença no mercado. Tenho plena convicção, se tivéssemos pessoas com maior conhecimento da área financeira, de finanças, como lidar com o dinheiro, certamente a vida de muitas pessoas seria melhor, a vida da sociedade como um todo seria diferente, seria melhor, né? As pessoas, infelizmente, aquela história, a falta de conhecimento, a ignorância no sentido de não ter o conhecimento, é explorado por muita gente, por muitas empresas e por muitas instituições, a gente sabe disso, né? E a partir do momento que você tem conhecimento, põe esses conhecimentos em prática nas ações, você consegue gerenciar suas coisas, você consegue assumir a rédea da sua vida. Você ser o senhor do seu destino, isso é a coisa mais importante que tem nas nossas vidas. Para saber, outra, obrigada pela participação, meu amigo, parabéns pelo retorno. Obrigada por voltar. Telespectadores e seus ouvintes. E para você que voltou hoje com a gente, né, que está voltando aí no 2019, vocês já viram uma matéria no ar, mas ela tinha sido gravada no ano passado, é a nossa primeira matéria deste ano feita. Tem um 2019 excelente. Que vem aí muito abençoado. E quem quiser saber outras informações sobre a APABB, tem um portal. E é .org? apabb.org.br. apabb.org.br. O Douglas e toda essa equipe de amigos da pessoa com deficiência vão estar aí para ajudar vocês. Coloquem nos comentários outros assuntos que vocês querem saber, outras informações que vocês querem saber sobre inclusão, não só com relação à educação financeira, que é uma forma de inclusão, mas também ao trabalho que a APABB faz, que a gente chama mais vezes o Douglas para conversar com vocês. Agradecimento a Deus Pai Todo-Poderoso, Douglas, Amém. Que Ele possa nos direcionar e nos permitir que a gente continue aqui, à frente dessa ferramenta de comunicação, levando informações que transformem.